fertilidade, microbiota endometrial, sistema imune, endometrite crônica, falha de implantação, aborto de repetição, tudo isso vai ser abordado nessa sequência de stories. Primeiro eu vou contar duas historinhas para contextualizar, para explicar de maneira bem simples como funciona a imunologia reprodutiva e a importância do sistema imune e da microbiota nessa relação para a fertilidade. Depois eu vou mostrar os artigos que eu citei, vai ser pancada de evidência científica. E por fim eu vou dar uma direção, um norte de um tratamento, de um protocolo de tratamento. Única coisa que eu peço a vocês, sentem o dedo nesse aviãozinho, copiem, colhem, tirem print, mandem grupo de gestantes, de tentantes, de pessoas que estão indo para a FIV, mandem para fertileutas. E você, profissional da saúde, fica aqui também, que você vai fazer uma grande revisão e vai aprender muito nessa sequência de stories. Historinha número 1. Pensem que nós somos guardiões de um castelo na Idade Média, na Inglaterra, anos 500 mais ou menos, e nós estamos fazendo a vigia do nosso reino. Nessa vigia a gente vê a nossa flora do nosso reino, crianças brincando, camponeses fazendo o preparo da terra para a agricultura, o riozinho normal, pessoas ali trabalhando, se locomovendo, e aí a gente está tranquilo, a gente está de boa, a gente está vendo que a flora do nosso reino é normal. Agora imagine se a gente começa a ver chegar cavalaria, pessoas com espadas, com escudos, navios de guerra. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar alerta, a gente vai tocar o sino do castelo e vai falar assim, galera, vai dar ruim, chega pra cá. Vai chamar reforço, mais guardas e vamos ficar hiper alerta, hiper expressos ali para defender o nosso reino. Agora imaginem que a microflora do nosso reino é a microbiota do útero. E a microbiota do útero, ela é predominantemente formada de lactobacilos. E os guardiões são as células natural killers e outras células do sistema imune. Então, imagina a gente tá olhando aqui para cima, a gente é a célula natural killer e tá vendo no nosso endométrio lactobacilos. A gente está tranquilo, são micro-organismos da nossa flora. Agora imagina a gente começa a olhar para cima e começa a ver enterococo, estafilococo, E. coli, anaeróbias, gram-negativas, bactérias estranhas. Como que a gente vai ficar? A gente vai ficar hiperexpresso, a gente vai chamar mais reforço, vai ter mais células de defesa, vai aumentar o número de natural killers, vai aumentar o número de plasmócitos, de células do sistema imune que foram recrutadas para estar ali, porque tem uma ameaça, existe uma microbiota, bactérias estranhas que não eram para estar ali. E aqui está um conceito mais importante que vocês entendam. A microbiota uterina, endometrial, ela precisa ser de lactobacilos, não é para ter outras bactérias. Se houver uma disbiose endometrial dessas bactérias, presença de micro-organismos que não eram para estar ali, é esse o motivo da hiperexpressão do sistema imune, é esse o motivo do aumento de células natural killers. É por isso que o seu endométrio está inflamado, porque há uma produção de citocinas inflamatórias em excesso. Porque para combater esses micro-organismos estranhos que estão ali. Esse é o conceito de endometrite crônica e de hiperexpressão de células natural killers, plasmócitos e outras células do sistema imune no endométrio. Conceito fundamental. Agora a gente vai para as evidências. É esse falando da microbiota endometrial e a perda gestacional, tá? Foi publicado agora na Human Reproduction 2024, nem saiu ainda, fresquinho para vocês. E ele fala que o endométrio humano é uma entidade dinâmica que tem um papel fundamental mediando complexas interações entre a mãe e entre o embrião em desenvolvimento. Pesquisas recentes sugerem que a microbiota endometrial tem um papel, então, na perda gestacional inicial e que uma disfuncional ou subótima microbiota vaginal, caracterizada pelo aumento da diversidade e redução da dominância de lactobacilos, foi associada com vários desfechos adversos reprodutivos, incluindo aborto. Então, nessa revisão, eles exploram as teorias que dão suporte ao endométrio disbiótico, que pode modular vias inflamatórias que são necessárias para o sucesso da implantação do embrião e o desenvolvimento de pontos principais do artigo. Ele fala que o microbiota endometrial tem uma relação de simbiose entre o endométrio e os mediadores imunológicos locais, facilitando a implantação e modulando uma imunotolerância.
O sistema imune materno é imperativo para o sucesso de uma gestação inicial. É plausível que interações entre a microbiota e esses marcadores inflamatórios, essas vias inflamatórias, podem impactar a homeostase endometrial, precipitando a perda gestacional. Pessoal, olha que importante isso aqui, ó. Alterações nos mediadores inflamatórios, incluindo aumento dos níveis de citocinas inflamatórias, como interleucina 6, interleucina 1 e demais, estão associadas com a disbiose endometrial em mulheres com falha de implantação de repetição. Apesar do evento inflamatório ser importante para a implantação, inflamação excessiva fora da janela de implantação está associada com a perda gestacional, falha de implantação e aborto de repetição. Alteração na inflamação endometrial também é uma característica da endometrite crônica, como uma possível causa de perda gestacional. Em um estudo de microbiota endometrial de mulheres com infertilidade, com e sem história de endometrite crônica, tem uma redução de lactobacilos, da abundância de lactobacilos, foi demonstrado nas mulheres que tinham endometrite crônica. Então, interpretando esses achados, o que eles estão falando? Que quando você tem uma disbiose endometrial, quando você reduz o número, a dominância de lactobacilos e apresenta uma maior diversidade, outros organismos estranhos, você aumenta as vias inflamatórias do endométrio, aumenta essa inflamação. Isso está relacionado a uma endometrite, a uma inflamação excessiva do endométrio, e isso está relacionado à falha de implantação, a aborto de repetição e a outros sintomas possíveis, mas piora da fertilidade. Então, como funciona isso na prática? Aqui estão os mecanismos e a gente vai ver primeiro o normal. Então, o normal é que você tenha lactobacilos apenas e as células epiteliais aqui do endométrio produzem peptídeos antimicrobianos e citocinas anti-inflamatórias que mantêm a integridade das células do endométrio. E essas sinalizações desses lactobacilos, dessa flora normal, aqui nas células apresentadoras de antígeno, induzem uma resposta T do tipo reguladora e T helper 2, que são citocinas que causam uma imunotolerância, não causam inflamação. Além disso, há uma ativação normal das células NK uterinas, né, que vão produzir então citocinas, fatores de crescimento que são importantes para a implantação. Então, uma resposta imune natural, com muco no endométrio, com as células íntegras, com uma resposta anti-inflamatória, a ativação normal de células NK que vai facilitar a implantação. E aqui está o aberrante, o problema, olha só, as bactérias que não eram para estar lá, micro-organismos estranhos, sem lactobacilos, estimulam aqui a diminuição dos peptídeos antimicrobianos e também isso causa uma perda da integridade das células do endométrio. E aí essa apresentação desses micro-organismos estranhos para as células apresentadoras de antígeno induzem uma resposta do tipo T helper 1 e T helper 17, que vai produzir citocinas inflamatórias e vão inflamar essa questão. Também vai trazer mais infiltração de plasmócito, de células imunológicas do plasma. É por isso que aparece plasmócitos no endométrio, quando tem endometrite. E as células natural killers vão estar anormalmente ativadas, impactando na formação de novos vasos, na imunotolerância e na migração do trofoblasto, que é necessário. Então vai estar aberrante a resposta imunológica, células natural killers hiperexpressas e uma resposta imunológica inflamatória. Pessoal, agora que vocês entenderam todos esses mecanismos, eu vou mostrar um outro artigo de 2024 que ele monta um protocolo de avaliação para pacientes com falha de implantação recorrente e para aborto de repetição. Eu vou mostrar para comentar algumas coisas e aí eu vou dar o meu protocolo, o que vocês precisam se atentar e fazer para corrigir isso, essa hiperativação imunológica, a correção dessa disbiose, dessa endometrite. Então eu vou mostrar um artigo e vou fazendo correlações e já entrar no protocolo que eu vou deixar de sugestão para que vocês tenham um norte do que fazer nessa situação.
Próximo artigo que eu vou comentar para vocês é de janeiro de 2024. Esses autores desse grupo falam assim, a revisão da otimização da função tiroidiana, trombofilias, imunidade e ambiente uterino para um tratamento ótimo e uma estratégia em casos de falha de implantação recorrente ou perda gestacional recorrente. E eles falam quais exames que você tem que fazer diante de perda gestacional ou falha de implantação recorrente. Lá dentro do útero, examinações locais como esteroscopia, biópsia endometrial para pesquisa de endometrite, de plasmócitos e uma cultura de bactérias para checar se tem desbiose, né? Vitamina D sérica, a taxa de entre T-helper 1 e T-helper 2, o TSH e o anti-TPO para avaliar a função tiroidiana e o rastreio de trombofilias. De acordo com os achados, né, se você achar pólipo, mioma submucoso, aderências intrauterinas, útero septado, você vai ressecar por esteroscopia. Se você achar endometrite crônica, você vai dar antibiótico terapia ou vai fazer uma curetagem com dilatação. Vamos comentar sobre isso aqui. Se tiver uma taxa aberrante entre T-helper 1 e T-helper 2, então uma hiperestímulo inflamatório, uma resposta imune aberrante, você vai dar suplementação de vitamina D ou um imunossupressor, tacrolimus. Se você tiver o hipotireoidismo clínico ou subclínico, a gente vai repor o hormônio tiroidiano e se tiver trombofilia, vai dar o AS, a aspirina de baixa dose, e também a heparina de baixo peso molecular ou a inoxaparina. Primeiro ponto, pessoal, tratamento da endometrite crônica. Tem que tratar com antibiótico? Tem que tratar com antibiótico. Aí a gente tem o antibiótico de início, que é a doxiciclina, ou metronidazol e cipro, caso falhe. Porém, o que eu sempre falo, não adianta só dar o antibiótico se a gente não corrigir a causa por trás da endometrite. E a causa por trás da endometrite eu vou comentar na sequência. Se tiver resposta imunológica aberrante, T-helper 1, T-helper 2, ele fala vitamina D. É óbvio, pessoal, a gente precisa de altos níveis de vitamina D. A vitamina D ajuda muito no tratamento e no controle e na imunotolerância, principalmente lá no endométrio. Tem diversos artigos, meta-análise mostrando níveis adequados, ótimos de vitamina D, melhorando a implantação e diminuindo o risco de aborto justamente pela resposta imunomoduladora da vitamina D. E agora, duas condutas desnecessárias na maioria dos casos é curetar, fazer uma curetagem, uma raspagem do endométrio se a endometrite persistir. Pessoal, endometrite persistente é porque não está sendo tratada as causas e eu vou ensinar vocês a tratar as causas. Ou usar tacrolimus, ou prednisona, ou metrotexato, ou algum imunomodulador para melhorar a resposta imune. Pessoal, eu preciso tratar a disbiose, a microbiota para melhorar a relação imunológica. Jamais passe para fazer um imunomodulador, um imunossupressor antes de passar o passo a passo que eu vou fazer. Antes de corrigir a vitamina D, antes de olhar para o intestino, para a microbiota, para tudo que a gente vai comentar aqui. Então, fazer uma curetagem para raspar o endométrio ou usar imunossupressor e imunomodulador são casos de exceção. Depois de a gente corrigir tudo e ter esse olhar integral para o que eu vou falar aqui na sequência. As demais condutas eu nem vou aprofundar, pessoal, mas rastrear a trombofilia nesses casos, sem dúvida nenhuma, tratar com enoxaparina, com AS se necessário, corrigir função tiroidiana, não tem dúvida, ferro, demais vitaminas, tudo que a gente pode fazer além disso, mas não é o escopo. Eu quero falar da microbiota e do sistema imune, da endometrite. Então deixa eu falar para vocês o ponto principal, pessoal. Vocês não vão tratar o sistema imune de vocês, melhorar a implantação, parar de ter falha de implantação recorrente, aborto de repetição, se vocês não olharem para o intestino. O principal pilar é a microbiota intestinal. Vocês inflamam e geram resposta imunológica sistêmica e fazem alteração da microbiota endometrial pelas alterações intestinais, alteração de microbiota intestinal. Isso é muito importante. E eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar aqui agora. Você que está com endometrite crônica, com doenças autoimunes, com falha de implantação, com tudo isso, tenho certeza que você tem sintomas intestinais, constipação, não consegue ir no banheiro, distensão abdominal, gases excessivos, síndrome do intestino irritável, intolerância a glúten, intolerância à lactose,
que o teu intestino não funciona adequadamente. E eu te digo que essa é a causa da sua desbiose uterina, das suas falhas de implantação, das suas doenças autoimunes. E isso está amplamente visto na literatura médica para quem entende e para quem tem essa visão. Então, trate o seu intestino. Foque descobrir o que está te fazendo mal, numa consulta com uma nutricionista funcional, retire os alimentos inflamatórios, faça o máximo de esforço possível para tratar o seu intestino. E intestino se trata através da alimentação, principalmente, e também com uma suplementação. E da onde que eu tô tirando isso, pessoal? Artigo de 2021, o impacto da microbiota intestinal no sistema reprodutivo, metabólico e endócrino. Fala aqui que a microbiota do intestino exerce vários efeitos no sistema intestinal que influencia órgãos e vias a distâncias e, portanto, a microbiota é considerada um órgão endócrino. A microbiota desenvolve um maior papel no sistema endócrino reprodutivo através na vida inteira da mulher, interagindo com estrogênio, androgênios, insulinas e outros hormônios. O desbalanço, o desequilíbrio entre a microbiota intestinal, a composição dela, leva a diversas doenças e condições como complicações na gestação, desfechos adversos na gestação, síndrome de ovário policístico, endometriose e câncer. Principais do artigo, vamos lá. A microbiota do intestino e sua produção pode influenciar todo o desenvolvimento do embrião, desde a formação dos gametas, os processos envolvidos na fertilização, na implantação, na placentação, no aborto, no nascimento dos recém-nascidos e na programação metabólica durante períodos críticos da vida. De acordo com estudos, muitas bactérias presentes no trato digestivo também estão presentes no trato reprodutivo feminino, incluindo vagina, endométrio e placenta. E olha aqui, pessoal, corroborando tudo que a gente falou agora e relacionando com a microbiota intestinal. Ele fala aqui, que a presença de uma microflora, uma microbiota não dominada por lactobacilos num endométrio receptivo está associada com uma significativa diminuição na implantação, gestação e taxa de nascidos vivos, e que o microbioma intestinal e seus metabólitos podem afetar a resposta imunológica uterina endometrial. Então, o microbioma do intestino altera a imunologia do útero e do endométrio durante a implantação e a placentação, com uma possível interação com o parceiro e com a microbiota local. Olha a importância, a microbiota do intestino afeta a imunidade lá, a microbiota do útero e também a resposta imunológica uterina. Então, ter um intestino alterado pode ser a causa dessa endometrite e dessa resposta imunológica aberrante no seu endométrio. Resumindo aqui, pessoal, para fechar, olha, a microbiota lá do intestino e os seus metabólitos, através da corrente sanguínea, chegando lá no trato reprodutivo feminino, pode interferir com o ciclo menstrual, com doenças do trato genital, levar também à endometriose, prejudicar a formação dos gametas, dos óvulos, levar a uma disfunção ovariana, síndrome de ovário policísticos e comprometer a fertilidade. Também está relacionada diretamente com o impacto nos processos de fertilização, no desenvolvimento do embrião e nos desfechos relacionados à FIV. E durante a gestação atrapalha completamente a placentação, levando a desfechos adversos na gestação e pode impactar até na saúde da prole, porque o desenvolvimento dos sobreviventes e o crescimento fetal podem ser alterados, pode levar a parto prematuro e alterar também a microbiota já da criança. Para fechar, então, pessoal, olhem para células NK, endometrite, alterações imunológicas como um desbalanço da microbiota do útero, que pode estar vindo por alterações locais, uso de produtos, má higiene, com contaminação de bactérias sexualmente transmissíveis, clamídia, ureaplasma, micoplasma, ou podem estar vindo também do intestino, através da alimentação, de uma função digestiva prejudicada, seja na formação de ácidos, seja porque você come um monte de porcaria, de proteínas inflamatórias e alimentos ultraprocessados que você está ingerindo. Então tem que olhar para o todo e corrigir principalmente esses hábitos, olhar sim para questões imunológicas e suplementos que podem ajudar a imunologia, principalmente a vitamina D, olhar para a função tiroidiana, corrigir o ferro, fazer toda uma investigação e não simplesmente pegar essa paciente
E não só pegar essa paciente, essa mulher que está disbiótica, inflamada, com deficiências nutricionais, com resposta imunológica aberrante, com exacerbação de Hashimoto, com todo um quadro clínico disfuncional por causa do seu estilo de vida, pelas coisas que consome, pelo jeito que faz a higiene íntima, por uma série de questões, e achar que vai dar um imunossupressor, que vai dar uma imunomodulador, que vai fazer uma curetagem uterina e que isso vai resolver. Não vai ter sucesso. Vai gastar dinheiro com FIV, vai gastar dinheiro com antibiótico e não vai tratar as causas. Olhem para o todo. Por isso eu peço, compartilhe essas informações. Você que está aqui até o final, mande, coloque em grupo de mulheres com infertilidade. Isso aqui é o que tem mais de atual na medicina. É isso que vai tratar verdadeiramente as causas e aumentar as chances de vocês ter o positivo e uma gestação descomplicada. Certo? Um grande abraço e até a próxima.